Esse vídeo é para você, meu amigo, minha amiga adventista, no meio dessa guerra entre conservadores e liberais, né? Tanto dentro das perspectivas sociais e políticas quanto religiosas que conceitualizam um pouco desses grupos dentro do Adventismo do Sétimo Dia. E eu queria fazer uma breve reflexão com vocês, sem pauta, tá? A respeito da minha percepção sobre esse fenômeno. Esse é um fenômeno muito interessante, eu não sei se todos vocês já gastaram algum tempo pensando um pouco o que está por trás de um conservadorismo, o que está por detrás de um liberalismo, em inúmeras esferas e etc. Eu já gastei um bom tempo da minha vida pensando um pouco sobre isso. E eu gostaria de fazer uma reflexão bem livre assim com vocês, para tentar ajudar algumas pessoas a se situarem diante da realidade. E a realidade humana é extremamente interessante, porque as pessoas são diferentes, a complexidade do ser humano é extremamente interessante, e as pessoas se identificam mais com umas pessoas do que com outras. Isso é bacana, né? Especialmente em sociedades assim de muita gente, como a gente vive atualmente, isso é muito forte, né? Talvez lá no começo da humanidade esses fenômenos fossem bem mais limitados, né? Se você vivesse num grupo lá de 50 pessoas, dava para ser no máximo 25 liberal, 25 conservadores, né? Entretanto, se já houvesse uma diferença mais ou menos desse tipo num grupo tão pequeno, talvez até a sobrevivência desse grupo poderia estar ameaçada, porque se todo mundo não trabalhasse junto para se proteger dos animais, para plantar, para colher, para procriar e etc., talvez o grupo não sobrevivesse, né? Então, provavelmente também esse tipo de fenômeno ele é meio que natural de sociedades maiores, né? Conquanto as suas raízes estejam lá desde a origem, acredito eu, das sociedades humanas e das primeiras famílias, onde provavelmente os primeiros seres humanos, especialmente depois da queda, e aí a complexidade do pecado, né, sendo manifesta de forma bem pesada, ela começou a fazer as pessoas começarem a entender que elas eram diferentes umas das outras, apesar das semelhanças entre elas. E já logo nos primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, já tem uma discordância ali e um mata o outro, né? A discordância não fica assim tão explícita, né, no fato ali de Caim ter dado uma oferta a Deus e Abel ter dado outra, mas o fato das ofertas terem sido diferentes, daqui a pouco um ter ficado com raiva do outro e matado o outro, já revela um pouco do problema por detrás da questão. Então, mais ou menos desde o princípio da humanidade, a gente tem que lidar com uma situação muito complexa, que é o pecado, com as diferenças de opinião, de percepção, de postura, de comportamento, e também com uma coisa social complexa que tem que ver com raiva, com ódio, com violência, com perseguição e etc. Tá? Então, basicamente, esse é o pano de fundo do problema ao qual eu quero me dirigir. Eu não sei se vocês já pararam para pensar quais são as características essenciais de algo considerado conservador ou de direita e algo considerado liberal e de esquerda. Isso em contexto político-social e também religioso, talvez. Eu não quero fazer uma discussão técnica, pelo contrário, eu estou fazendo sem pauta, mas eu acho que, pelo menos assim, na minha humilde percepção, também não sou um especialista no assunto, acho que a primeira discussão aí para diferenciar o que é o que, o quem é quem, tem que ver com as noções assim de um maior individualismo ou um maior coletivismo. Então, aquele que pauta-se mais pelo individualismo é um cara de direita, conservador, e quem se pauta mais pelo grupo é uma pessoa de esquerda liberal, tá? Eu não sei se todo mundo concordaria com essa definição ou não, mas eu creio que ela está meio que no âmago dessa discussão, tá? E isso também não quer dizer, por exemplo, que os conservadores não se organizem em grupos
ou que os liberais não são indivíduos. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que, se você colocar essas coisas em tensão entre si, quem é conservador vai dar prioridade à individualidade, quem é liberal vai dar, de alguma maneira, mais autonomia, enfim, para o grupo, né? Seria essa coisa de capitalismo-socialismo. Né? O capitalista é o indivíduo empreendendo e ganhando grana e tal, o socialismo é a galera recolhendo imposto e socializando o lucro, né? O resultado, enfim. Claro, essa é uma visão simplista, não quero me aprofundar demais nessas coisas, não. Entretanto, eu creio que tem um pouco a ver com isso, né? A questão, e veja bem, mais uma vez, acredito eu que essa discussão faz mais sentido em sociedades com maior quantidade de pessoas, né? Do que uma sociedade com 5, 10, 20, 50 pessoas. Então, o que acontece? Essa tendência também do conservador de direita ir para um lado assim do individualismo pode ser um pouco de uma resposta ao fato de que quando a mentalidade de manada e de grupo prevalece, as individualidades vão sendo sacrificadas. Então chega um momento que, por exemplo, vamos pensar que os grupos estão sempre unidos, sempre em tribo, sempre em bando, eles prevalecem até um ponto deles sobreviverem em relação aos seus inimigos e multiplicarem por milhões e bilhões de pessoas. Aí a hora que esse grupo vence, prevalece, predomina e está existindo, porque eles, vamos pensar assim, eles usam o poder da coletividade para triunfar sobre os seus inimigos, eles começam a perceber que mesmo entre eles há diferenças de opinião, e de percepção, e de estilo de vida, e etc. E daqui a pouco os indivíduos começam a meio que reagir contra essa coisa da manada, do grupo, entendeu? Pelo menos essa é a minha percepção. E aí eles começam a dizer, olha, eu faço parte do grupo, mas eu não sou igual ao outro, eu não sou igual a todo mundo. Eu quero ter a minha roupa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter o meu trabalho, eu quero poder vencer e lutar sozinho ou com aqueles que pensam como eu, seja um grupo menor. Porque você organizar a sua vida individual, a sua família, um grupo menor, é mais fácil do que você organizar todo mundo no mesmo caminho. E então, por isso tem um pouco dessa coisa de que o cara de direita, o cara individualista, o cara capitalista, ele é um cara mais focado em si mesmo, no seu entorno e fazer as coisas acontecerem. Ele não precisa levar todo mundo junto. Né? Ele pode inclusive ir sozinho, desenvolver um produto fantástico depois que ele quer vender para todo mundo. Nessa hora, todo mundo é coletivista, né? Na hora de vender o resultado do seu trabalho. Mas você não quer que todo mundo fique dando pitaco no seu trabalho antes de você fazer ele, porque se você vender, você tem que dividir o lucro com todo mundo. Acho que tem um pouco a ver com isso. E essa mentalidade de grupo, ela também tem o seu espaço, ela também tem o seu lugar, porque vamos pensar que, especialmente quando era pouquinha gente, se todo mundo seguisse um grupo diferente nas primeiras 50 pessoas da humanidade, eram 50 países diferentes, cada país era uma pessoa só, você não tem nenhuma esposa, um marido para transar, para fazer filho, e acabou a humanidade ali naquela primeira divisão. Então provavelmente os primeiros grupos aprenderam a colaborar em grupo, e isso foi que deu uma força para a humanidade, inclusive, sobreviver à queda, ao pecado e etc. Então, por isso, essa mentalidade de grupo também ela é extremamente forte entre as pessoas. E quando os seres humanos eles ficam muito sozinhos, você não tem um marido, você não tem uma esposa, você não tem filho, você não tem amigo, você não tem ninguém, a vida perde um pouco do sentido também, né? Viver sozinho, o dilema da solidão é um dilema grave, né? Se você for parar para pensar em termos filosóficos, espirituais, psicológicos, né? E aí são questões bem interessantes. Então, o que acontece? Tanto o individualismo como o coletivismo são coisas normais e naturais, mas se você forçar muito para um lado ou para o outro, você acaba estando em lados opostos daquilo que vai se desenvolver e vai se materializar nessa briga entre quem é conservador e quem é liberal. Eu estou fazendo essa coisa assim mais ampla da história da humanidade, do nosso desenvolvimento social e individual de cada um, mas mais cedo ou mais tarde isso vai desembocar em todas as grandes discussões. O Estado é mínimo para não atrapalhar o indivíduo, ou ele é máximo para sugar ao máximo do indivíduo, né? E essa é um pouco da discussão entre um capitalismo, uma coisa assim, e um socialismo, sei lá, um comunismo, alguma coisa assim. E o que acontece? Uma outra coisa interessante é que esse lado conservador, individualista e etc., ele é um desenvolvimento complexo na história da sociedade, na minha humilde
percepção e no meu humilde conhecimento em relação ao assunto. Então vamos pensar que as sociedades humanas foram muito coletivistas no começo para poder sobreviver, e quando elas prevaleceram sobre o seu meio ambiente, eles se tornaram um pouco mais individualistas. Então eles já estavam numa posição, o conservadorismo, aliás, o individualismo, que depois vai dar um pouco luz a essas concepções mais conservadoras, eles já surgem num momento histórico onde as sociedades humanas já estão mais bem desenvolvidas. Então eles já estão mais prevalecendo sobre o seu ambiente de uma forma mais automática do que ter que todo mundo juntar ali para matar aquele bicho ali, entendeu? Tipo assim. E aí o que acontece? Então agora esse indivíduo no meio desse grupo que consegue destacar a sua individualidade diante do grupo sem ser morto, sem ser considerado alguém que está contra o coletivo do negócio, ele tem mais chance de prosperar do que quem segue a manada, né? Por causa dessa coisa da iniciativa, dessa coisa do individualismo e etc. E daqui a pouco ele tem uma ideia que se fosse esperar o grupo nunca ia ter, e essa ideia encanta o grupo e começa a dar poder econômico, até mesmo político, social, para esse cara aqui, que é um cara criativo, que inventa soluções, que resolve problemas aí que vai melhorar a vida de todo mundo, né? Então, sei lá, tinha lá um grupo de 1000 pessoas que tinha que, sei lá, pegar balde de água para trazer para não sei aonde, para tomar banho, para cozinhar, para beber. E um indivíduo no meio desse treco inventa um sistema de tirar água do rio e desviar e trazer e passar no meio da casa de todo mundo. A hora que esse cara cria esse negócio, essa solução que vem dele, todos os demais dizem, meu, tu é um gênio, cara, você é o nosso rei. Você é o nosso presidente, você é o cara fera desse negócio aqui, entendeu? E o que acontece? Então essas pessoas, elas geralmente ascendem a um certo poder e status, mesmo em meio à coletividade, mantendo a sua individualidade, etc. E elas ganham autoridade, poder, dinheiro, fama, as mulheres, sei lá, um monte de coisa assim, né? Falando de uma perspectiva inclusive masculina, né? E etc. Então o que acontece? Esse cara, ele é meio que um conservador por natureza, ou mais cedo ou mais tarde essas figuras, elas têm a tendência a conservar, porque elas estão no poder, elas têm individualidade, e elas ainda têm um grupo meio que ao seu dispor, para comprar os seus produtos, ou para louvar as suas qualidades, ou etc. Entende? Então, essas primeiras pessoas que ascendem a uma posição social mais ou menos assim, elas vão querer sempre conservar essa posição, porque elas estão meio que no topo da cadeia alimentar, elas estão no topo da sociedade, elas estão no topo do mundo, ok? Então, por isso, esse negócio tem a tendência a se conservar. Só que o que acontece? A vida não deixa de ser difícil porque a gente já tem uma condição um pouco melhor do que os primeiros seres humanos lá depois da queda. E conquanto, por exemplo, esses homens do poder, eles sejam louvados, eles sejam inteligentes, eles sejam pessoas aí que melhoram a vida das outras, a vida não melhora 100%. E daqui a pouco esse pessoal que não está no poder, não teve essa genialidade, não é filho de quem teve essa genialidade primeira para resolver as coisas e etc., eles começam a ter o olhar para esse pessoal que está no topo do poder e dizer assim, por que ele não eu? Inclusive é um pouco disso que vem essa ideia de que o socialismo, o comunismo se baseia na inveja, né? Você não produz nada, você vê o outro produzindo, aí depois que o outro produz, você vai lá, rouba e distribui. Tem um pouco a ver com isso, assim, a mentalidade, entende? Então, existem, assim, e claro, eu estou aqui, obviamente, simplificando completamente a história, tá? Eu estou fazendo uma metanarrativa com 1 milhão de buracos, mas que mais ou menos entendo eu que é a história psicológica desses conceitos, tá? Então beleza, então esse pessoal que está agora na base da pirâmide olha para o cara que está no topo da pirâmide e começa a perceber que talvez, né, alguém ou um grupo, algumas pessoas que estão na base gostariam de estar lá em cima. Aliás, quem não gostaria? E qual que é o caminho para você chegar lá? Entendeu? Geralmente o caminho é um pouco dessa coisa ou de você criticar, mas se você não quiser assim atribuir muitas coisas negativas a esse contexto de crítica, é você tentar propor que essas coisas venham a progredir, ok? Então, tipo assim, tá lá a sociedade, o conservador tá no comando, agora nós socialistas estamos aqui na base. Aí vem o Lula, vem o Brizola, vem um cara aqui que tá na base, e diz assim, cara, não,
esse cara que está no poder é um desgraçado, ele herdou o poder, ele não fez nada por isso aí, vamos derrubar esse cara e vamos entrar no lugar. Ok, essa forma pesada, agressiva, de colocar as questões seduz algumas pessoas, mas as outras ficam ressabiadas, porque isso vai dar em guerra, isso vai dar em briga, isso vai dar em porrada, isso vai dar algum problema mais sério. Então você não consegue arrebanhar todo mundo para concordar com você para derrubar o cara que está no poder com base só na crítica. A crítica faz parte. Por isso, inclusive, em geral, o pessoal de esquerda, eles são melhor oposição do que situação, entendeu? É por isso, é porque é meio que natural da situação esse pessoal ser mais oposição do que situação. Okay? E quando eles se tornam situação, ou seja, eles tomam o poder, geralmente eles se tornam tão ruins ou piores do que aqueles que estavam antes deles, né? Eles não têm muito preparo para exercer o poder, e aí são questões muito interessantes também. Só que veja, o viés crítica é uma parte do trabalho de esquerda, vamos pensar assim. Só que tem um outro lado, você não consegue convencer todo mundo simplesmente na crítica, aí você segue uma outra pauta. Não tô querendo criticar o cara lá em cima não, mas a gente não pode melhorar? E se a renda fosse melhor distribuída? E se parte do lucro que vai para o cara no topo da pirâmide viesse para nós? E a gente tivesse um pouquinho, assim, as contas menos apertadas, a gente conseguir descansar um pouco mais, não ter que viver só trabalhando. Opa, esse discurso do progresso, ele já seduz mais. Ok? E basicamente é mais ou menos assim que acontece. Então, para derrubar quem está no poder, a gente vai pela crítica e pela ideia de que vamos progredir. É um pouco por causa disso também que vem a ideia do progressismo, ok? Então o conservador é o cara que permanece tudo como está, foi Deus que estabeleceu assim, tá tudo bem, até porque eu estou no poder. E o progressista é o cara, não, tem que melhorar porque eu não estou no poder e eu quero tomar o poder. Basicamente, essa é a psicologia que está por detrás desses dois grandes grupos, tá? E uma coisa interessante também da gente entender é que, em geral, o cara que está no poder, que é mais individualista, capitalista e conservador, ele tem um pouco ou da ilusão particular, ou pelo menos ele vende isso para as pessoas ao seu redor, pelo menos nos círculos mais íntimos, é que se elas fizerem por elas mesmas, elas também podem chegar mais ou menos num topo onde o outro também chegou. Essa coisa da meritocracia, da livre iniciativa, faça por onde que você também vai ter o seu lugar ao sol. Não fique com inveja da minha empresa querendo roubar o meu dinheiro para socializar, faça a sua empresa, tipo assim, entendeu? E basicamente é isso. O pessoal mais da esquerda, eles têm uma visão um pouco diferente. Eles percebem que eles se organizam e a grande massa da sociedade não tanto. Então eles agora querem ser os representantes dessas minorias aí, etc., porque elas não se organizam sozinhas. Então agora tipo assim, é o PT que é o representante dos negros, dos índios, das mulheres, e não sei o que e tal, para trazer a demanda perante os poderosos, para no final dizer que o poderoso está errado e que se ele tivesse no lugar do poderoso, daria melhor. Que basicamente é isso, né? E aí com esses desenvolvimentos que afastaram o mundo assim, de monarquia e etc., para uma coisa mais democracia, aí começa a se ter esse embate político de reflexos econômicos, sociais, etc., bastante amplos. Beleza. A Igreja de Jesus Cristo, ela vem à existência no mundo com essas estruturas mentais e sociais de produção, consumo, política e etc., meio que já prontos, né? E aí os cristãos entram no mundo, vêm ao mundo, a igreja surge, é judeu e gentil, e a igreja meio que toma forma, e daqui a pouco começa a interagir com essas estruturas. Ora, por um lado bem liberal, bem assim de fomento, por exemplo, aqui o imperador está errado, ele pede que a gente adore ele, a gente não adora. Se você for parar para pensar, o cristianismo ele nasce meio que como um movimento meio na base da pirâmide, e que não é um partido político que briga com quem está no poder, mas no final das contas, quem está no poder não consegue diferenciar muito isso. Porque quando o cristianismo nasce dizendo que Jesus é o Filho de Deus, o Evangelho é a história de Jesus, o político entende perfeitamente.
que você está pregando um outro rei, um novo rei, e o rei é ele. Por isso, inicialmente, quer a gente queira, quer não, a igreja nasce de esquerda. A igreja não nasce na posição de domínio para dizer que é conservadora, para conservar a situação, entende? Então ela nasce se lascando e ela é de esquerda, pelo menos, né, dentro desse sentido do que eu estou colocando para vocês. Então ela critica o poder. Naturalmente, para evitar que essa crítica debandasse a uma questão essencialmente política, que os autores bíblicos eles refreiam um pouco esse ímpeto e evocam essa coisa de que Deus é que está no comando e a nossa luta não é com as pessoas. Então, isso é para frear o ímpeto da igreja virar um partido político. Ok? Então é importante vocês entenderem isso também. Não é porque Paulo está dizendo que o governo é ótimo, você não tem que falar nada contra ele. É porque se você fomentar esse lado, isso aqui vai virar um partido político. E vai ser um partido político de esquerda. Fique claro para vocês, ok? Fechou. O que acontece é que o cristianismo se espalha entre uma enorme quantidade da parcela lá do Império Romano e já não consegue mais ser ignorado politicamente. E aí agora as pautas elas estão um pouco cristianizadas. Não é uma coisa assim absoluta, né, vamos pensar assim, mas é uma coisa mínima. Então, tipo assim, tem que agora ter um mínimo de cristianismo no negócio. O Império percebe um pouco esse movimento, oficializa a religião como a religião do Império, e dentro da igreja se destaca um grupo que ascende ao poder, né? E aí esse grupo forma meio que um estado religioso, daqui a pouco inclusive esse estado religioso ele vai prevalecer contra o próprio império e vai ser o último resquício do Império Romano, é a sede papal, que é o que? É um indivíduo, então nesse caso ele é o indivíduo que ascende ao poder. Não sei se você está me entendendo. Então esse indivíduo que agora é o Papa, ele é mais ou menos o cumprimento religioso daquele cara que vivia numa sociedade coletiva e agora ascende ao poder, e agora, depois que ele ascende ao poder, o que ele é? Ele é individualista, ele é capitalista, agora o lucro é dele, o dinheiro é dele, o poder é dele, o status é dele, a fama é dele, e ele é conservador, ele não quer que isso mude nunca. Não sei se você me entende. E ele quer manter essa estrutura. E o que é a reforma protestante, se não uma revolta de novo na base da pirâmide para derrubar quem está no poder? Mais uma vez, é uma coisa de esquerda. O protestantismo é um negócio essencialmente de esquerda. É crítico do cara lá, do quem está no poder, mas não é só crítica, também é a proposta de uma melhoria, de um avanço, de um progresso. Tá? Então o protestantismo ele é essencialmente, pelo menos em alguns pontos e em alguns sentidos, de esquerda, ok? Progressista, porque senão era todo mundo católico até hoje. Tá? Inclusive, aí você vê uma coisa interessante no Brasil hoje. Quem é a massa dos conservadores? São os católicos. E inclusive o católico mais bem informado, do que ele acusa o protestante? De ser um cara que fragmenta a verdade, a igreja, o poder, ele é um cara revolucionário de esquerda, entendeu? Então é importante todo mundo entender isso, para agora a gente desembocar um pouquinho no adventismo do sétimo dia. O que é o adventismo do sétimo dia? Também é mais uma vez um grupinho na base da pirâmide que olha para quem está no poder e diz, eu discordo. Discordo do Papa, discordo dos protestantes, porque tem que guardar o sábado, porque a Ellen White, ou porque qualquer milhões de coisas aí do adventismo. E aí o adventismo surge e cria um próprio império. E aí tem pessoas lá na iniciativa individual, capitalista, a Ellen White, o Thiago White, o José Bates, meia dúzia de caras, eles ascendem ao poder numa nova estrutura. E agora, quem eles são? Eles são os conservadores que querem manter tudo como está. E aí, com a base da igreja servindo a esse poder. Tá entendido até aqui? Sim, não? Espero que sim. E aí, meio que para você entender, assim como os demais indivíduos que formaram os grupos no topo do poder, que são os conservadores, mas cedo ou mais tarde, eles tiveram que enfrentar revoltas da base numa direção progressista e esquerdista, os adventistas também estão um pouco no meio dessa situação.
Então houveram algumas famílias que ascenderam ao poder dentro da igreja, e aí você tem o pai era presidente, o filho é presidente, você tem isso à torto e à direita dentro da igreja. Hoje o Ted Wilson é um filho de um ex-presidente da Conferência Geral. Ayrton Keeler, que é o presidente da divisão sul-americana, é um filho de um ex-presidente da igreja, né? Inclusive parece-me que foi pego numa situação bem complicada com a sua secretária, mas isso é história que a gente não tem confirmação, não tem vídeo, não tem foto. Então fica assim só para memória adventista, né? Talvez o Ayrton queira contar um pouquinho melhor essa história em algum outro momento no futuro. Mas o mais importante aqui não é alfinetar a pessoa especificamente. O mais importante é você entender a estrutura desse negócio, esses movimentos sociais por detrás desses negócios. Então a gente tem hoje uma situação muito interessante que eu não sei se você já parou para pensar. Existe um conservadorismo adventista, que é quem está no poder, e tem bastante gente ao seu serviço, ok? Que são as pessoas que estão felizes com o que está acontecendo, com quem está no poder. Geralmente são as pessoas mais alienadas, né? Elas dão o dízimo e não querem saber muito bem do que está acontecendo, Deus está no comando, a igreja está avançando, eu tenho uma igreja para vir aqui no sábado, acho que a igreja está tudo bem, né? Ok. Entretanto, quem está um pouco mais atento às questões mais amplas da igreja, percebe que muitas vezes, nesses contextos supostamente conservadores, rola o que? A centralização de poder e corrupção. E aí precisa fazer o quê? Uma obra de reforma que geralmente tem essa tendência esquerdista, tanto da crítica quanto da proposição de avanço e de progresso, né? Então, o que acontece? Se a gente vai dizer que a igreja não está avançando tanto quanto poderia, por quê? Porque tem uns vagabundos no poder que são burros, são covardes, são hipócritas e são corruptos. Mas além disso, o que a gente pode fazer? A gente tem que melhorar a nossa vida, a gente tem que ter mais estudo teológico, a gente tem que estudar mais a Bíblia, a gente tem que ter mais oração, sei lá, propostas de melhorias em geral, entendeu? E aí o que acontece? Nesse exato momento no Adventismo do Sétimo Dia, o que nós temos? Nós temos uma guerra entre os conservadores e os progressistas, os liberais dentro da igreja, que não é só uma questão assim de quem está no poder versus quem não está. Às vezes a pessoa não está no poder, mas ela é conservadora, porque ela está contente com o que está no poder. Ela está contente com a situação como ela está. E quem não está contente começa também a se unir aos progressistas para tentar melhorar. E aí, esse fenômeno dentro da igreja começa a dialogar com um fenômeno fora da igreja. Então, por exemplo, um dos problemas é que quem está no poder, quem é o conservador, geralmente é homem. Será que se a gente feminilizar um pouco mais esse negócio, será que melhora? E aí um pouco entra uma pauta feminista em discussão. Tanto da perspectiva eclesiástica e também forçada ou não pelo clima cultural mais amplo, onde um feminismo, uma coisa assim mais pró-mulheres, acaba sendo a pauta do dia, ok? E isso é interessante. Então, para vocês entenderem um pouco dessa briga que está rolando entre, por um lado, aí o pessoal conservador, Rafael Rossi, Rodrigo Silva, Ayrton Keeler, não sei o quê, e esse pessoal liberal, né? Que por um lado é um pessoal de base que ou está criticando a instituição e o status quo e etc., ou no mínimo está pretendendo melhorias. Vamos flexibilizar um pouco esse legalismo todo dos conservadores, vamos dialogar um pouco mais com a cultura, vamos trazer um pouco mais o papel da mulher, vamos fazer um sermão feminista e etc. E é muito interessante a gente perceber como que as reações a essas coisas acontecem e como que geralmente as pessoas tentam satanizar o lado contrário. Então o conservador sataniza o liberal e o liberal sataniza o conservador. Entretanto, para o melhor andamento da sociedade, da igreja e etc., é importante todo mundo entender que os liberais precisam dos conservadores, os conservadores precisam dos liberais. E tudo acontece nesse fluxo, nessa dinâmica de espaço temporal, onde quem está no poder não quer sair, quem não está no poder quer entrar, e depois que quem não estava no poder entra no poder e faz igual o que fazia antes, vem o outro querer tomar o lugar dele. E essa dinâmica de luta entre os conservadores e os liberais, ela não termina nunca.
Entretanto, tem uma coisa que precisa terminar: a guerra. Discordar é inevitável, a gente vai ter que poder discordar. Então, se eu sou um adventista centro-direita em termos políticos, sociais, eu vou ter que conviver com o adventista extrema-esquerda no espectro político ou mesmo da igreja, entende? E essas interações, elas não são muito simples e não são fáceis de lidar, mas a guerra tem que acabar. Porque o que é que vai nos caracterizar? É o amor. Ok? Quando vocês amarem uns aos outros, aí vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Então, o Ezequiel tem que amar o Ayrton. O Ayrton tem que amar o Ezequiel. Você de direita tem que amar o cara da esquerda. O cara da esquerda tem que amar o da direita. E, em geral, o que a gente usa como desculpa para não fazer isso? É que o outro está errado. E veja bem, a gente não precisa negar que o outro está errado, mas a gente também vai ter que admitir que às vezes a gente está errado. E nessa interação, o que é o ideal de Deus? Não é que você não tenha posições de direita ou de esquerda, não é isso. É que seja você de direita ou de esquerda, conservador ou liberal, você se arrepende de onde é o seu erro e ame as pessoas. E o outro do outro lado se arrependa dos erros dele e ame as pessoas. E ame a Deus acima de tudo. Esse é o propósito. Que o propósito não é universalizar tudo, todos os entendimentos, para todo mundo viver numa paz superficial. A Bíblia diz, maldito aquele que diz paz quando não há paz. Esse mundo não é o mundo da paz. Jesus mesmo falou, né? Eu vim trazer a espada, por enquanto não é o reino da paz. Por enquanto é o reino da guerra, mas essa guerra tem que deixar de ser guerra, pelo menos no sentido de que porque o outro é diferente de mim no termos do pensamento, por exemplo, eu o odeio porque ele é conservador, eu o odeio porque ele é progressista. Esse é o espírito que não pode entrar dentro da igreja, porque esse é o espírito que desfigura absolutamente a igreja. Discordar sem odiar, criticar sem querer destruir, fazer o mal, e etc, não são coisas fáceis. Demanda maturidade, demanda oração, demanda estudo, e a gente precisa aprender a fazer isso. E os melhores professores que a gente tem nesse sentido são aqueles que pensam diferente da gente. É porque eu sou um conservador agora em contato com o progressista que eu tenho que aprender a burilar o meu argumento, respeitar o dele, a refutar realmente onde ele está errado para mostrar onde está errado, não simplesmente para dizer que eu tô certo e tem que ser conservador. A pauta nunca é eu prevalecer porque eu tenho que estar certo. Essa nunca é a pauta. A verdade tem que prevalecer porque a verdade é o certo. Por isso, nessa guerra entre conservador e liberal, o que tem que prevalecer é a verdade. Não, por exemplo, o capitalismo, o socialismo, o marxismo ou o antimarxismo cultural, essas bobagens todas. Todas essas discussões podem ser feitas. Todas as pessoas dentro da igreja têm o direito de manter uma posição centro, centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda ou extrema-direita, tanto em relação à política quanto em relação às questões eclesiásticas. Temos direito de querer conservar, temos direito de querer progredir, temos direito de criticar, mas acima de tudo não temos direito de não perdoar, de não amar, de não respeitar da melhor forma os outros. É óbvio que é difícil equilibrar as coisas. No amor e no respeito e na verdade, tem que criticar, tem que desmascarar, tem que refutar, porque é assim que a coisa funciona. Porque se você não falar nada em nome de ser conservador e conservar o status quo vai se tornar cada vez mais poderoso e assim cada vez mais corrupto. Por isso é necessário ter oposição dentro da igreja. Não é porque a gente é guiado pelo ódio, pelo diabo, pelo mal para destruir a igreja. É o contrário. É porque a gente enxerga o que vocês não estão enxergando, tá? E eu tô dizendo isso não é para me justificar. Vocês sabem das minhas posições mais à direita do que à esquerda em termos políticos, ainda que eu seja essencialmente libertário e não de direita, muito menos aí Olavete, coisas desse tipo que eu abomino, ok? Bolsonarista, abomino esse treco, ok? Mas também abomino a política de esquerda, em especial nos seus frutos práticos aí e tudo mais, ok? E eu não estou dizendo tudo isso só para aqui ficar me justificando e etc, mas só para fazer vocês entenderem um pouco melhor o que está acontecendo. E se eu conseguir atingir o meu objetivo aqui agora no final do vídeo, eu fico muito grato a Deus.
a gente se situar no meio dessa guerra não é uma coisa fácil, mas ninguém tem que ficar neutro. Ou seja, todos nós temos que ter partido, não precisa ser político, mas tem que entender essas questões e se posicionar diante delas da melhor forma possível. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, entretanto, é que em relação à interação do cristão com as ideologias mais conservadoras ou liberais, mais de direita ou de esquerda, é muito importante vocês entenderem uma coisa assim que, para mim, é óbvia, mas que parece que não é óbvia para todo mundo. É possível ser cristão estando em qualquer espectro das ideologias políticas, mais à esquerda, mais ao centro ou mais à direita. É óbvio que talvez o cristianismo seja incompatível com uma extrema esquerda, como em relação a uma extrema direita também. O cristianismo ele não é um comunismo socialista, marxista, não sei das quantas, mas também não é o indivíduo sozinho que decide o que faz e o que quer. O cristianismo ele é equilibrado e mais cedo ou mais tarde, dentro do cristianismo vai ter pessoas com uma tendência um pouco mais ao coletivismo, é aqueles que apelam assim para a igreja, as comissões e etc. E tem aqueles de tendência mais individualista, é aquele que preza mais pela liberdade de consciência do indivíduo. As duas coisas, às vezes, estão em tensão entre si. É quando, então, em nome da comissão, se quer destruir a individualidade do membro da igreja, por exemplo, numa coisa que não seja claramente um pecado. E isso, por exemplo, é uma tensão entre conservadores e liberais, conservadores e progressistas. Mas, no final das contas, o cristianismo nos ajuda a contrabalancear os extremos nocivos tanto da esquerda quanto da direita. E a gente tem o direito, sim, de manter uma posição um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, ou mesmo uma posição de centro em relação às discussões políticas. Então não permita que ninguém venha dizer que você não é um cristão porque você é um conservador ou porque você é um liberal. Ok? Você tem o direito à sua percepção, e se alguém quiser discordar de você, que discorde com argumentos, e não simplesmente de colocar um rótulo, esse é progressista, esquerdista, vai pro inferno, porque Marx, Engels e não sei mais quem falou isso e falou aquilo. O problema é dessas pessoas. Esse cristão que está dizendo que é de esquerda, tá falando a mesma coisa que eles? É isso que você tem que entender. Assim também em relação à direita. Tem um monte de cristão com tendências esquerdistas querendo condenar o inferno o conservador que gosta do Bolsonaro ou do Olavo de Carvalho, enquanto eu também não gosto dos conservadores pseudo aí que gostam desses dois idiotas, ao meu ver, para ser claro para vocês. Mas também isso não é verdade. É possível você ser um cristão, até mesmo apoiar o Bolsonaro, mas inclusive, por exemplo, não concordar com tudo que o Bolsonaro faz. Aí você tem um pouco daquela ideia do mal menor. Olha, eu não concordo com tudo que o Bolsonaro faz, mas eu prefiro ele do que o Lula. E aí também é possível ser um cristão e manter uma convicção desse tipo, ok? E o mais importante de todo mundo entender é que é o seguinte: não importa de que lado do espectro ideológico e político a gente esteja, desde que a gente esteja do lado do amor a Deus e do amor ao próximo como a nós mesmos. Nós não somos perfeitos nesse amor, por isso nós somos pecadores, por isso carecemos do sangue que correu na cruz para o perdão dos nossos pecados, sejamos nós conservadores ou liberais. E esse sangue foi derramado por conservadores e por liberais. E não devemos diminuir a dignidade das pessoas por causa de convicções políticas, sociais ou mesmo eclesiásticas em relação a esse tipo de questão que a gente trabalhou aqui. Beleza? Então, vamos trabalhar um pouco mais nessa direção, diminuir o peso da guerra sem diminuir a importância de que a gente pode discordar. Conservador pode sim discordar de liberal, liberal pode sim discordar de conservador, mas acima de tudo, desde que mantenham o amor. Um abraço.